Sejam bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Essa webconferência ela será gravada, poderá ser acessada no nosso site, no site do telesaude.ifes.edu.br, daqui a alguns dias, na área de webconferências. Então, divulguem para alguns colegas que não puderam estar conosco participando de forma síncrona desta webconferência. Bom, nós temos outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias, que vocês também podem participar através de dúvidas, perguntas, enviando para nós, para esse outro canal, também através do site, né, através dos profissionais que são cadastrados. Outra coisa importante, para essa webconferência, eu gostaria que vocês colocassem as informações de vocês, né, categoria profissional, nome, o município que atuam, se possível, unidade de saúde, aqui nessa caixinha lá do inferior direito da tela. Se quiserem também, podem enviar pelo chat. As dúvidas, contribuições poderão ser enviadas pelo chat, que ao final nós iremos realizar uma rodada de esclarecimentos com a doutora Janaína. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a presença da Janaína mais uma vez aqui com a gente, né, ela que tem promovido vamos dizer assim, um ciclo de palestras, né, Janaína, sobre a saúde do idoso. A Janaína Alvarenga, ela é geriatra e ela é atualmente referência técnica da saúde do idoso da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo. Então, essa webconferência ela foi marcada para este mês, porque no dia 15 de junho foi comemorado a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Então, nós achamos super importante e pertinente abordar esse assunto aqui no Telesaúde para as equipes de atenção básica dos municípios aqui do Estado. Então, não deixem de participar, vamos tirar as dúvidas, vamos compartilhar as experiências, aproveitar esse tempinho que a Janaína aqui está compartilhando conosco. Também gostaria muito de agradecer a vocês que estão sempre participando, dizer que é muito importante essa participação, porque o Telesaúde ele é realizado para vocês, então divulguem sempre estejam atentos à nossa agenda, que também está disponível lá no nosso site. Já temos a agenda de julho, a agenda de agosto, com todas as webconferências que vão ocorrer durante esses meses. Então, já vejam com antecedência, já vão aí marcando na agenda de vocês. Tá ok? Então, eu passo a palavra agora para a Janaína, para que ela possa iniciar a sua webconferência. Estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar sobre prevenção de violência contra as pessoas idosas. No mês de junho é um mês de conscientização, é uma data mundial de conscientização contra a violência contra as pessoas idosas, e foi feita uma oficina no dia 16 de junho para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto, e agora nós vamos fazer um resumo dessa abordagem. Quando a gente fala em população idoso, é considerado idoso no Brasil pessoas com 60 anos ou mais de idade. Então, existem hoje 26 milhões de idosos no nosso país, o que representa 13% da população total. A expectativa de vida tem aumentado, tem sido no último censo de 74 anos, com uma média de 78,3 para as mulheres e 71 anos para os homens. Hoje existem, então, cerca de 55,7% de mulheres no Brasil e 44,3% de homens.
É importante a gente entender que à medida que a prevalência de idosos tem aumentado, à medida que aumenta a idade, aumenta a prevalência de limitação funcional, um maior grau de dependência. Nos idosos com 80 anos ou mais, essa prevalência de limitação funcional é de cerca de 64,3% desses idosos. E por que isso é importante? Porque a faixa etária que existe uma maior incidência, maior risco de violência, são nos idosos mais dependentes, nos idosos que têm uma maior limitação funcional. Hoje, cerca de 25% dos idosos eles têm uma ou mais incapacidade nas suas atividades da vida diária, 1% deles estão em instituição de longa permanência e 4% estão acamados. Quando a gente fala em uso do sistema do SUS, 76% dos idosos fazem uso exclusivos do SUS, 53% buscam centro de saúde como o primeiro local de atendimento e 51% dos domicílios cadastrados na estratégia de saúde da família tem idoso na residência. Então é importante a gente entender esse boom, tem havido um boom de idosos. Nas últimas décadas aumentou bastante o número de idosos e a faixa etária que mais cresce são dos muito idosos, ou seja, aqueles com 75, 80 anos de idade. A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno universal e ele representa um importante problema de saúde pública. Então é importante a conscientização tanto da comunidade científica quanto dos profissionais de saúde e dos próprios idosos em relação para atentar sobre esse problema. É uma violação dos direitos humanos e é uma das causas mais importantes de lesões, doenças, perda de produtividade, isolamento e desesperança. Em 2006, com a portaria 2528, que institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela implementa como uma diretriz na promoção do envelhecimento ativo e saudável, realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional contra idosos e idosas. Então, isso é implementado na lei também, essa prevenção de violência contra as pessoas idosas. No Estatuto do Idoso, que foi instituído em 2003 pela Lei 10.741, a partir desse ano, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, eles são objetos de notificação compulsória. O que significa isso? É obrigatório o profissional de saúde fazer a notificação nos casos suspeitos ou naqueles casos confirmados. Pelos serviços de saúde públicos e privados. Eles vão fazer essa notificação, é controlada pelo órgão da Secretaria de Saúde, que é pela vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica, a partir daí, ela pode acionar os órgãos competentes, como autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. Uma coisa importante aqui é a gente entender a diferença entre notificação e dizer que isso vai ser uma denúncia. Quando a gente fala em notificação, isso serve como dados para a gente poder ter parâmetros para saber como é que está o cenário de violência no nosso estado e, a partir daí, criar estratégias de intervenção. Então, os casos eles vão ser notificados para a Secretaria Estadual de Saúde. E quando a gente fala em denúncia, que é quando vai para as autoridades, ou policial, Ministério Público, então é importante que a gente entenda essa diferença, porque a denúncia acaba gerando muito estresse, até por parte do idoso, que não quer que isso seja denunciado. Mas a partir da notificação a gente consegue criar estratégias de intervenção junto àquele idoso e àquela família para tentar mudar esse cenário.
Essa notificação é compulsória, então é obrigatório que o profissional de saúde faça essa notificação. Se a gente não notifica, a gente não sabe o que está acontecendo naquele município. Hoje, os municípios que mais notificam, que tem uma percentagem maior de idosos de notificação contra a violência, são os municípios que mais se preocupam com essa temática. A notificação zero, notificação baixa, não significa que não está tendo violência, mas é que as pessoas ali daquele município estão se preocupando com esse assunto e a partir daí começa a notificar mais. Quando a gente fala em relação ao preconceito e discriminação, são as formas mais antigas e comuns e frequentes de violência contra os idosos. Jovens e adultos, dos mais diferentes contextos históricos, desvalorizam os idosos, estimulando neles a depressão, o isolamento e, em muitos, o desejo de morte. As pessoas idosas, elas são nossos contemporâneos, que vivem a síntese de uma longa história. É importante a gente entender que o envelhecimento é um processo inerente a todos os seres humanos, que se inicia na concepção e perpassa todos os dias de nossas vidas. E é importante a gente estar qualificado em relação a essas questões que envolvem a saúde das pessoas idosas e esse processo no envelhecimento. Entendendo o processo do envelhecimento, fica mais fácil de a gente entender a fragilidade que advém disso. A Organização Mundial de Saúde define violência contra a pessoa idosa como qualquer ato único ou repetitivo ou omissão. Então, a violência ela pode ser um ato ativo, mas ela pode ser um ato passivo também, como uma omissão, que ocorre em qualquer relação supostamente de confiança que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Esse autor, em 2005, ele fez uma definição um pouco mais ampla, como ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional das pessoas desse grupo etário, impedindo o desempenho do seu papel social. A violência ela acontece como uma quebra de expectativa positiva dos idosos em relação às pessoas e instituições que o cercam. São instituições e pessoas que deveriam ajudá-lo nessa fase da vida, protegê-lo e que muitas vezes são responsáveis por esse ato de violência. Quais são os tipos de violência mais comum contra a pessoa idosa? Existem vários tipos de violência. A violência física, porque quando a gente fala em idoso, não é só a violência física, não é só a ação ativa contra a pessoa física, mas existe a violência sexual, a negligência, o abandono, violência financeira, autonegligência, violência medicamentosa e a violência psicológica. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. A violência física é o uso de força física para ferir, provocar dor, incapacidade ou morte, para compelir o idoso a fazer o que não deseja. Esse é o tipo, é o mais fácil de ser identificado, é o mais visível de ser identificado, mas é importante a gente ter em mente também as outras formas de violência contra, que são algumas particularidades no idoso. A violência sexual se refere a atos ou jogos sexuais de caráter homo ou heterorrelacional que utilizam pessoas idosas visando obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaça. Que é importante a gente ter em mente que esse tipo de violência também está presente na faixa etária dos mais de 60 anos. A gente precisa pensar que ela existe para a gente poder prestar atenção no que está acontecendo com os nossos pacientes. A negligência. Negligência é uma forma velada de violência. Refere-se à recusa ou omissão de cuidados devidos à pessoa idosa por parte de responsáveis, familiares ou instituições. E muitas vezes a negligência ela é colocada debaixo dos panos, então precisa ter uma sensibilidade maior do profissional de saúde para perceber esse tipo de violência com o idoso. Abandono é uma forma extrema de negligência. Consiste na ausência ou deserção dos responsáveis,
governamentais, institucionais ou familiares, de prestarem socorro a um idoso que necessite de proteção. A violência financeira, que é uma forma importante que a gente precisa, que a gente muitas vezes consegue intervir, se a gente percebe que isso está acontecendo, é a exploração imprópria, ilegal ou não consentida dos bens financeiros e patrimoniais da pessoa idosa. Então, é importante a gente ter em perceber que isso é um tipo de violência. As instituições financeiras de empréstimos, quando o idoso vai fazer algum tipo de compras, e perceber se aquele idoso não está sendo estimulado ou acabar sendo obrigado a adquirir um bem que ele não quer, a fazer um empréstimo que ele não quer. Bacana. A autonegligência. A autonegligência é a conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança por meio de recusa de prover a si mesmo os cuidados necessários a ele. Então, existe esse tipo de violência também, que é importante o profissional de saúde perceber isso. O idoso que ele tem um nível de cognição preservado e mesmo assim ele não quer se tratar, não quer tomar medicamentos, então isso não quer ter o cuidado com a higiene corporal. Então, isso é importante a gente perceber e é um tipo de violência para a gente poder intervir junto aos familiares e junto à rede de suporte. A violência medicamentosa é a administração por familiares, cuidadores e profissionais de medicamentos prescritos, mas de uma forma indevida, aumentando, diminuindo ou suspendendo medicamentos. Isso é um tipo de violência também contra a população idosa, que é a violência medicamentosa. A violência psicológica são agressões verbais ou gestuais que visam aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar a pessoa idosa do seu convívio social. E esse tipo de violência, muitas vezes, se o profissional de saúde não está presente ou não tem uma relação muito próxima com o idoso, acaba não percebendo, não tendo ciência desse tipo de violência. Quais são as causas? Muitas vezes está muito relacionado ao estresse do cuidador. O ato de cuidar é um ato que requer muita dedicação e isso acaba gerando um estresse muito grande nesse cuidador. Então, às vezes, a negligência, a violência medicamentosa, isso acaba sendo de uma maneira, às vezes, até inconsciente do próprio cuidador. E é importante que o profissional de saúde perceba essa patologia que chama estresse do cuidador para que aquele idoso não sofra as consequências disso. A fragilização das relações familiares ao longo dos anos. Se aquela família ela tem uma estrutura familiar ruim, à medida que nós vamos envelhecendo, com um grau de demanda, com a debilidade funcional e o aumento da demanda, isso pode se tornar mais visível. O isolamento social, pacientes que são mais isolados, eles têm maior chance de sofrerem violências e de isso serem menos percebido pelos familiares, pelos vizinhos, pela rede de suporte, pelos profissionais de saúde. E é importante também a capacitação dos profissionais de saúde para conseguir perceber esse olhar e estar atento à violência. Aqui no estado, em 2012, nós estamos falando em relação à notificação compulsória, houveram 498 notificações no estado. Em 2013, esse número aumentou para 789. Então, notificações de violência na vigilância epidemiológica. Quando a gente fala do Disque 100, o Disque 100 é um disque de denúncia, é uma ferramenta das Secretarias dos Direitos Humanos, em que a pessoa ela pode ligar para lá e fazer a denúncia, não pode ser qualquer pessoa,
familiar, vizinho, da rede social daquele idoso, e foi visto que aqui no estado a causa de violência mais comum, mais denunciada, foi a negligência. Em 608 casos, a primeira forma, em quase todos os estados, de violência, a forma mais comum de violência contra a pessoa idosa é a negligência. Qual é o perfil das vítimas? Como é que tem sido detectado? Quem são as pessoas que a gente tem que mais desconfiar de que pode estar havendo algum tipo de violência contra esse idoso? Geralmente são mulheres, viúvas, com mais de 75 anos, ou seja, quanto mais idoso é a pessoa, maior chance de dependência funcional. E isso aumenta o risco, é um fator de risco para a violência. Pessoas que vivem com a família, então o ambiente familiar, onde deveria ser um ambiente de acolhimento, de conforto daquele paciente, tem sido visto como uma das principais fontes. O agressor geralmente está no meio da família. A renda de até 2 salários mínimos tem sido detectado, idoso frágil ou em situação de fragilidade, aquele idoso que depende do cuidador para suas atividades de vida diária e a presença de vulnerabilidade emocional e psicológica. No Disque 100, esses dados do Disque 100 mostraram que aqueles idosos aqui no estado do Espírito Santo, os idosos com 75 anos ou mais, foi a faixa etária mais prevalência de notificação. Então, isso bate com os dados nacionais, que são os idosos mais idosos que existe uma maior incidência de violência. Onde é que ocorre essa violência? A maior parte dos casos é na casa do próprio idoso. Então, é importante a gente tá prestando atenção nisso. Na casa do possível agressor, na rua, nas instituições de longa permanência. Esses dados do Disque 100 de 2013 mostraram que a principal local de violação dos direitos do idoso foi na casa da própria vítima. Quase 74% das denúncias pelo Disque 100 foram idosos que foram violentados na sua própria casa. Como identificar e prevenir a violência contra essa pessoa idosa? Esse é o nosso papel como profissional de saúde. Nós temos que aprender a identificar essas pessoas. Primeira situação é identificar quais são as situações de risco. Quem são esses idosos que estão mais suscetíveis a sofrer violência? Pacientes com dependência física, que não tenham condições de desenvolver suas atividades básicas de vida diária. Pacientes onde existe dependência psíquica associada a transtornos mentais. Pacientes que têm uma dependência emocional associada à carência afetiva, que requer mais do cuidador, e pacientes com isolamento social da pessoa idosa. Por isso que é importante a presença de familiares, profissionais de saúde, pessoas com olhar sobre esse ponto de vista, para que isso seja percebido, mesmo que seja nas entrelinhas, na residência do idoso. Quais são as situações que sugerem violência? Diferenças entre a história contada pela pessoa idosa e a contada pelo familiar, cuidador. Isso é um ponto de alerta para o profissional de saúde. A fuga de contato físico do cuidador, aquele idoso que está muito resistente, que está mais arredio, mais agressivo com o cuidador. É importante a gente investigar isso com mais cuidado. Presença de lesões físicas. Visitas frequentes ao médico devido à piora de uma doença crônica em tratamento. Descuido com a higiene, uma das formas de violência, que é a negligência ou aquela dificuldade no autocuidado. Então, observado, esse descuido com a higiene é um fator importante. Desidratação e desnutrição difíceis de serem explicadas. É importante a gente ter em mente também que o perfil do paciente. Pacientes que
muitas vezes tem déficit cognitivo, demências. Muitas vezes a gente chega na casa do paciente e o paciente fala, não, nessa casa ninguém me dá comida. Mas a gente tem que saber diferenciar o que pode ser realmente uma situação de agravo ou o que é da própria doença dele, porque o paciente com Alzheimer, muitas vezes ele esquece que realmente já comeu, mas é um fato importante que a gente precisa estar atento em relação aos cuidados básicos, alimentação, o banho, os cuidados de higiene. Quais são os fatores de risco associados ao agressor? O agressor, geralmente, ele é filho único ou quando tem um único cuidador. E a carga de estresse dessa pessoa é muito grande. Então, às vezes, ela acaba, pequenas coisas geram estresse muito grande. E aquele idoso mais dependente pode acabar, mesmo que seja de uma maneira involuntária, o cuidador acabar agredindo aquele idoso. E é importante a gente identificar para poder afastar essa pessoa dos cuidados ou montar uma nova estrutura naquela família para que esses cuidados sejam feitos. Quando o agressor é dependente financeiramente do idoso, é agressor usuário de álcool, de drogas, geralmente eles têm uma maior chance de se tornarem mais violentos. E o agressor que está mais isolado, que não tem muito contato social, essas pessoas acabam sendo menos tolerantes com as outras pessoas. Pessoas que vivem na mesma casa da pessoa idosa, pessoas agressivas em suas relações familiares. É importante observar isso, os fatores relacionados ao agente agressor. Quando a gente fala também, existe um outro tipo de violência, que é chamada violência, além daquela violência domiciliar, existe a violência institucional, que é realizada pelos profissionais de saúde contra a pessoa idosa. E muitas vezes isso acontece porque são profissionais sem capacitação na área, pacientes profissionais com baixos salários, quando existe escassez de recursos materiais, normas de funcionamento inadequadas naquela instituição, uma sobrecarga de trabalho ou um número insuficiente de profissionais e a falta de controle e fiscalização predispõe a esse tipo de violência chamada institucionais, que são presentes nos próprios hospitais, nas áreas de atendimento das estratégias de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, nas instituições de longa permanência. Como é que a gente pode intervir para evitar essa violência? Primeiro ponto importante é a conscientização dos profissionais para o diagnóstico de violência. A partir daí, a gente pode criar estratégias de um trabalho multiprofissional, interdisciplinar em equipe, cada profissional da saúde, com sua visão, com a sua área de trabalho, tentar observar o que está acontecendo com aquele idoso, a partir das tomadas de decisões de uma maneira compartilhada, a discussão de casos interdisciplinares, cada profissional de saúde com a sua visão. E a partir daí podemos criar procedimentos de maneira cuidadosa para evitar expor a pessoa idosa a um maior risco, melhorando, fortalecendo o suporte e orientação familiar, permitindo assim um cuidado integral da pessoa idosa. Quais são as recomendações? Então, recomendações aos profissionais de saúde? Primeiro ponto, avaliar periodicamente o nível de dependência daquele idoso nas suas atividades da vida diária. Quanto maior a dependência, maior será o risco de ocorrência de violência. Como é que pode ser feita? Primeiro é importante a avaliação física e a avaliação psicológica. Avaliação física, qual é o grau de dependência? Que tipos de atividades da vida diária, as atividades básicas, como vestir, tomar banho, alimentar, se virar na cama, se ele precisa de uma outra pessoa nesse auxílio. Se em relação às atividades instrumentais, ir no supermercado, fazer compras, controlar de finanças, se ele está tendo condições de realizar isso.
idoso com 75 anos ou mais é considerado um fator de risco, considerado um idoso frágil ou um risco de fragilização. Então, esses idosos precisam ser mais vigiados. Se ele tem alguma dor crônica que não está sendo tratada de forma adequada, como é que está sendo a higiene pessoal? A alimentação, se ele come bem, se ele tem perdido peso frequentemente, será que a alimentação está sendo oferecida? Como é que está sendo feita, como que está sendo os cuidados básicos desse indivíduo? Se o indivíduo está tendo quedas no seu domicílio, como é que está sendo preparado o domicílio para poder a prevenção de quedas na avaliação física? A avaliação psicológica, a solidão é um fator de risco importante. Se ele passa muitas horas sozinhos, quando for visitar um desses idosos, perguntar como é que tem sido a sociabilização desse idoso, quem são as pessoas que ficam, que têm mais contato com ele, em quem ele pode contar quando ele tem alguma dificuldade. Como é a comunicação? Se aquele idoso é incapaz de comunicar suas emoções, seus desejos, seus sentimentos, se ele mostra-se inibido, quando lhe é feita uma pergunta, ele olha para o cuidador antes de responder essa pergunta, isso não pode ser um sinal de alerta. Qual o estado de ânimo dessa pessoa? Se a intimidade desse idoso é respeitada? Como em relação e também à autopercepção, questionar se ele se sente maltratado, expressa desgosto quando se refere à convivência com a família, são sinais de alerta. A avaliação financeira é um ponto importante também. A autonomia, se ele necessita de ajuda para administrar os seus recursos financeiros. Se ele tem liberdade para tomar essas decisões, se ele delega essas decisões para alguém. Quais são as condições de moradia, se reside com algum membro da família, se ele ajuda na renda familiar daquelas pessoas, se ele reclama que está sempre sem dinheiro. Que aí a gente tem que pensar naquela violência econômica, financeira, que muitas vezes pode estar presente. A avaliação do possível agressor. É importante a gente ver assim, o tempo de cuidado, qual é o vínculo daquele cuidador com esse idoso. Essa pessoa está capacitada para fazer esses cuidados? Como é que é feita a divisão de tarefas? Ele é o principal, é o único cuidador? Existe o revezamento nas tarefas? Qual o impacto econômico para esse cuidador? Ele está lá de maneira gratuita? É o cuidador chamado cuidador, é o formal, ele é pago para estar ali fazendo esses cuidados? Quais são as dificuldades econômicas daquela família? Se existe uma alteração da rotina de vida daquele cuidador, quais foram as renúncias que ele teve que fazer para estar cuidando daquela pessoa, se ele tem tempo para si, para se cuidar, para cuidar da saúde, para ter tempo para ele se cuidar. E se ele tem se isolado do resto das pessoas, porque isso são fatores de risco para aquele estresse familiar, aquele estresse do cuidador, e isso é um fator de risco importante para o aparecimento de violência. Se existem sintomas de cansaço nesse cuidador, sintomas depressivos, problemas de saúde que possam predispor ao aparecimento, a perda de tolerância com as pessoas. Então, é importante que nós, como profissionais de saúde, a gente incentive os idosos a participarem de atividades sociais e de lazer. Se eles têm atividades sociais, isso é mais fácil de eles comunicarem isso, o que está acontecendo no seu domicílio, de compartilhar as suas situações de vida. É importante detectar situações e fatores de risco e assim a gente fazer a intervenção de maneira efetiva. Criar uma relação de confiança e receptividade entre o profissional e o idoso, para propiciar assim um diálogo aberto e permitir com que o idoso seja capaz de falar sobre essas situações de violência.
e orientar os familiares sobre o processo do envelhecimento, que aquelas dependências que o idoso que podem acontecer ao longo da vida podem ser consequências do processo do envelhecimento. E se ele entender que aquilo não é birra do idoso, que aquilo é um fator de risco para o aparecimento de doenças, ele vai ser mais fácil de ele agir sobre essas alterações comuns do processo do envelhecimento. O que a gente pode recomendar para o idoso, como profissional de saúde, para as pessoas idosas? Ter amigos que possam lhe visitar, sempre visitar, ter essa rotina de visitas, porque essas pessoas elas podem ser fontes de percepção do que está acontecendo naquele domicílio, já que o domicílio é o principal local de ocorrência de violência. Participar de atividades físicas, sociais da comunidade, participando de centros de convivência, serviços voluntários, academias de saúde, eles vão ter uma vida social mais ativa, então eles vão depender menos de outras pessoas, menos estresse do cuidador e vão ter mais possibilidades de informar o que está acontecendo com ele. Ter controle do seu cartão bancário, não fornecendo senha para estranhos ou pessoas que são de sua confiança. Ter alguém a quem recorrer quando se sentir maltratado. Então, isso é um questionamento. Perguntar ao idoso se existe alguém na sua rede social, ou da família, ou vizinhos, ou amigos, a quem ele pode recorrer quando ele precisa. Porque essa pessoa pode ser um olhar para a equipe de saúde junto à casa daquele paciente. Em relação às recomendações à sociedade e à família, sensibilizar e conscientizar a família e a sociedade quanto à violência praticada contra a pessoa idosa por meio de campanhas educativas, mídia e materiais educativos. É importante a gente conscientizar que violência não é só a violência física, nem a violência sexual. Existe a negligência, a dificuldade, a violência financeira, a violência psicológica, que muitas vezes ela não aparece com tanta clareza nas consultas médicas, mas que é importante que isso é um tipo de violência e isso cabe intervenção de autoridades. Educar a sociedade sobre esse processo do envelhecimento, para que as pessoas entendam mais o que vai acontecer com o seu familiar. Então é isso, gente. Eu estou aberta para as perguntas, se vocês tiverem algumas dúvidas em relação ao diagnóstico de violência contra a pessoa idosa, as notificações, as denúncias, os órgãos de denúncia, que são importantes para a gente poder formar uma rede de atendimento de maneira integrada para o idoso. Tem alguma pergunta? Ainda não, nós temos perguntas, mas já temos algumas pessoas aqui escrevendo. Acho que hoje o pessoal está um pouco tímido, mas nós conversamos algumas coisas aqui no chat, Janaína, em relação, eu perguntei se eles vivenciam essas questões de violência contra a pessoa idosa no município deles. E eles estavam me falando, algumas pessoas, que eles não recebem denúncia. Mas daí a importância também de saber identificar através de tudo isso que você conversou com a gente agora. Porque a denúncia, ela requer, o termo denúncia, geralmente é feito, existe a delegacia do idoso aqui na região metropolitana, existe um delegado específico dentro da Polícia Civil para o idoso, existe o Disque 100, que a pessoa nem precisa se identificar para fazer essa denúncia, mas uma diferença é a notificação. A notificação é obrigatoriedade nossa, do profissional de saúde, quanto à suspeita. Às vezes não precisa ter certeza, mas se existe uma notificação, se existe uma suspeita de que aquele idoso está sofrendo algum tipo de violência, os profissionais de saúde é criada uma rede de atendimento a que ele é notificado aos CREAS, aos CRAS, para poder a gente intervir, observar melhor aquela família e ver se isso realmente está acontecendo e ver quais são os riscos os perigos que aquele idoso pode estar sofrendo. Então, se a gente
tem municípios, quando a gente vê a notificação, que é a notificação do profissional de saúde, tem notificação 0. Será que naquele município realmente não está tendo violência? Provavelmente está tendo, só que ninguém está notificando. Aqueles municípios que têm 15, 20 notificações por mês, será que são os municípios mais violentos? Provavelmente não. Provavelmente são os municípios que estão mais atentos a esse problema. Então, os profissionais de saúde estão mais conscientes de que existe esse agravo, que é a violência contra a pessoa idosa, e que é importante que a gente consiga intervir sobre isso. Então, por isso que acaba notificando mais. E a partir daí a gente consegue criar estratégias de intervenção, políticas de saúde pública contra a violência, ter mais estruturas de qualificação de profissionais, se a gente consegue notificar mais. E qualquer profissional pode notificar, né? Qualquer profissional. A obrigatoriedade é de todos os profissionais. Médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, agente de saúde, que é uma pessoa, é um profissional que está bem próximo da casa daquele paciente. Uma vez por mês, geralmente, eles fazem visita no domicílio, então eles são pessoas que devem ser muito sensibilizadas a esse olhar. O que está acontecendo? Está tendo negligência naquele idoso? As medicações estão sendo administradas de maneira adequada? Não está sendo? Vamos notificar isso daí, porque a equipe vai saber daquele problema que está acontecendo naquela família e chamar a estrutura, a rede de apoio para poder agir junto ao idoso e ao familiar e ao cuidador para melhorar essa situação, não colocar aquele idoso em risco. Nós temos uma pergunta aqui da Adriana, de Pedro Canário. Ela coloca de que maneira o profissional pode agir diante de uma violência contra o idoso sem que a família rompa o vínculo. Então, quando existem esse sinal de violência, que a maior parte das vezes é o próprio familiar, é importante, aí entra em ação os CREAS, assistente social, a psicóloga, para tentar ver o que pode ser, que ação podemos agir naquela estrutura familiar para que diminua essa chance de violência. Às vezes o próprio familiar pode não estar percebendo esse tipo de violência, que por causa do cansaço, por causa do estresse, da falta de tempo, ele não está percebendo isso. Então, nós como profissionais de saúde, isso é um tema que tem que ser abordado, existe um treinamento, uma qualificação desses profissionais para que isso seja feito de uma maneira não agressiva, não de acusar, mas de tentar ver o que pode ser melhorado naquela situação. Muitas vezes o familiar, é comum o idoso procurar, por exemplo, a polícia, porque está o filho drogado, o neto drogado, está usando os recursos financeiros dele, mas quando o delegado fala que vai autuar aquele neto, ele não quer, porque ele quer que resolva, que alguém ajude a resolver, funcione como mediador nessa situação, mas que aquele familiar não seja punido. Porque é um familiar, existe um vínculo afetivo grande ali. Então, isso daí vai ter que ser a obrigação nossa, agir de uma maneira através de um suporte psicológico, de um suporte social. Qual é a rede que aquele idoso está inserido? Porque hoje, tirar um idoso da sua casa, existe uma deficiência muito grande em relação a estruturas de saúde. Onde vai colocar esse idoso? Então, nós temos que tentar mudar essa situação de uma maneira, em último caso, que é visto a institucionalização. Quando existe o risco de violência, em última situação que a gente tira esse idoso do seu domicílio. É feita, muitas vezes, a intervenção naquela família, que aí os profissionais, através de uma capacitação interdisciplinar, cada profissional vai agir de uma maneira para melhorar esse cenário.
para não romper um vínculo. Muitas vezes esses vínculos já estão rompidos ao longo da vida daquela família. E existem, através da avaliação do psicólogo e da assistente social, se existe a possibilidade de recuperação de algum desses vínculos, que muitas vezes, através de estruturas de intervenção, a gente consegue, pelo menos, recuperar de alguma maneira esse vínculo já rompido. Excelente, Janaína. Eu acho que a gente pode aqui verificar o nosso papel, o papel do profissional de saúde contra essa violência à pessoa idosa. Eu acho que nós vamos encerrar por aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Dos municípios, tem Pedro Canário, que está aí. Vocês têm notificado? Vocês têm ideia de quantas notificações têm ocorreram em Pedro Canário nesse ano? Temos Pedro Canário, Rio Bananal, Pancas, Itaguaçu e Ponto Belo. Então, quantos de vocês já fizeram algum tipo de notificação? Porque isso é notificação, isso não é denúncia. Notificar é sinalizar para a equipe que acompanha esse paciente de que tem alguma coisa errada acontecendo com aquela família. E isso, a partir daí, a gente precisa acionar os órgãos competentes, que são principalmente os CREAS, para poder intervir naquela família. Os CRAS, nos municípios que não tem CREAS, os CRAS, para a gente poder fazer com que os profissionais de saúde mudem essa realidade. Alguns aqui falaram no começo que eles não sabem, né, esses números de violência, mas eles acreditam que aconteça sim, né, e muitos falaram de denúncia, e não talvez de identificação e essa notificação. Se vocês tiverem agora, acho que a partir de agora, de ter consciência de que existe a violência contra a pessoa idosa, que a violência não é só o ato físico, nem o ato sexual, a violência sexual, existem os outros tipos de violência que são, muitas vezes, não percebidas, não aparecem para todos os profissionais, nem para todos os idosos, caso haja alguma suspeita, entre em contato com a pessoa responsável no seu local de trabalho, de que aquilo está acontecendo. Se isso for notificado, o setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, ela é responsável por essas notificações, e a partir do momento que ela é acionada, ela aciona essas estruturas para poder fazer esse... Pode falar, tá? Ela aciona a equipe necessária para poder vigiar esse idoso, fazer através de uma vigilância mais de perto e a partir daí propor as intervenções que precisam ser feitas. Ok. Então, eu vou agradecer a presença da Janaína mais uma vez aqui com a gente, dizer que a gente conta sempre com a sua contribuição, que é super importante. Muito obrigada pela webconferência, né, super instruída. Acho que todos gostaram muito, né, e super pertinente. Mais alguma contribuição, Janaína? Não, quero agradecer a todos. Acho que é importante que todos que estão aqui, se a gente começar a ter mais notificações, a gente vai conseguir entender, ter mais recursos financeiros para a formação dessa equipe capacitada. Se esses números não aparecem, os gestores não veem isso fica debaixo do tapete. Então, a gente precisa notificar, a gente precisa intervir, porque isso é uma causa de sofrimento grande, tanto para o cuidador, porque muitas vezes eles são agressores, mas de maneira, às vezes, até inconsciente. Então, a gente precisa, como profissional de saúde, ser o mediador para ajudar a resolver essa situação, e para o idoso, que numa fase que deveria ter um apoio melhor, acaba, muitas vezes, sendo mais suscetível a esse tipo de agravo. Obrigada a todos, a aula vai estar disponível, e se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o meu contato lá na Secretaria de Saúde. Se precisarem de ajuda em relação à notificação, podem entrar em contato, que a gente ajuda nesse caminho para tentar implantar isso nos municípios.
E obrigada a todos pela participação. Então, vou falar mais uma vez, eu sempre repito, continuem participando, porque os temas são pensados, né, para vocês, a partir também de demandas dos próprios profissionais, pelas teleconsultorias e pelas algumas demandas da própria Secretaria de Saúde do Estado. A Maria falou aqui que ela foi ótimo, que ela pode participar da webconferência, e eu vou falar que ratificar que os temas das próximas webconferências e os dias estão lá na nossa agenda no site. Então, nós já temos as webconferências de julho e agosto, todas agendadas. Então, deem uma passadinha por lá e já se programem para vocês poderem assistir conosco. Tá ok? Então, tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde.